Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo que hoje se dedica a falar sobre novo empreendedorismo, novas carreiras, economia criativa. Assuntos que nós vamos trazer para o Glauter Januzzi, que é o nosso convidado de hoje. O Glauter é diretor da comunidade de influenciadores da Microsoft, criador da Atitude Infinita, que é uma startup social com foco na área da educação, entre outros vários trabalhos. Também é coautor deste livro aqui que eu tenho em mãos, Disrupt Talks, Carreira, Empreendedorismo e Inovação em uma época de mudanças rápidas. Glauter, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui no Mundo Corporativo. Bom dia para você. Bom dia, Milton. Eu agradeço o convite. É uma honra estar aqui. Sou ouvinte assíduo aí dos seus programas da CBN. E um prazer. Vamos falar um pouco de empreendedorismo, desse novo empreendedorismo, como você falou, porque acho que já está aí, né? Muita gente já está ligado, principalmente, né, os jovens que estão ligados nisso. E, para minha surpresa, muitos também jovens de 50 e poucos anos estão ligados nisso aí. Curiosamente, para muitos de nós, empreendedorismo é algo novo, mas você já fala em um novo empreendedorismo. O que Sim. marca este novo? Bacana. Na verdade, quando a gente fala de empreendedorismo, empreender é uma coisa, né, é um conceito muito antigo, né? A gente no Brasil, inclusive, tem uma relação diferente com o empreendedorismo, comparado com outros países aí, né, mais ricos, vamos dizer, que aqui se empreende muito por necessidade. Então, a pessoa às vezes perde o emprego e aí abre um negócio, né? E acho que o bacana é diferenciar um pouco isso. Primeiro que e muita gente falava de empreendedores natos, pessoas que nascem empreendedoras, né? E, no fundo, acho que são dois mitos. Primeiro que empreendedorismo se ensina, se aprende, se discute. E o outro ponto é, o empreendedorismo tradicional, de você, por exemplo, abrir um comércio, né, que não é do mérito nenhum, a gente está falando de economia da escassez, que um dia acaba, é limitado, tem alguns problemas. E esse novo empreendedorismo que você está citando, né, que a gente vai discutir um pouco aqui, é o empreendedorismo focado na economia criativa. Quando a gente fala de startups ou de inovações, né, de vários negócios, onde você não tem uma limitação, uma escassez. É a economia da abundância, é o que a gente vai discutir. Porque é curioso esse processo, porque quando nós falamos aqui do empreendedorismo, e eu provoquei você dizendo assim, para muitos de nós o empreendedorismo é algo novo, e se transformou em algo novo por causa do fim de uma carreira, ou daquilo que a gente entendia ser uma carreira, um Sim. emprego, um trabalho. Isso fez com que muitas pessoas tivessem que repensar a sua caminhada e perceberam que teriam que ter negócios próprios para se manter nesse mercado. Mas mesmo diante disso, há um novo cenário aí pela frente, baseado na ideia da economia criativa. Você falou em economia da abundância e economia da carência, Da da escassez, isso. escassez. Relaciona isso pra gente e diz o que são esses conceitos. Te dou um exemplo. E aí eu vou usar até alguns conceitos também que a gente já tem alguns casos bem conhecidos. Por exemplo, na rede hoteleira, a gente tem grandes marcas de hotéis aí que, para se expandir, precisam comprar um terreno, construir, né, fazer propaganda para divulgar aquilo ali e começam a receber clientes. Por mais rico que essa rede hoteleira possa ser, um dia vai acabar ou vai ter limitações, né? E quando a gente compara com uma startup, por exemplo, que vai focar na economia criativa ou na economia da abundância, ela não vai precisar construir redes de hotéis. Ela vai usar o que está por aí, como você tem um quarto para alugar na sua casa, eu tenho um quarto na minha, você tem uma casa na praia, o fulano tem. Então, usa-se o que está por aí, né, de recurso disponível, e dessa forma, uma startup que nasce assim, né, e a gente tem um caso bem famoso, ela cresce muito mais rápido, se expande muito mais rápido do que uma rede hoteleira tradicional, por exemplo. Então, isso é economia criativa, economia da abundância, e não acaba nunca, porque eu vou ter limitações, né, no mundo tradicional, e nesse mundo de startup, eu tenho sempre pessoas oferecendo vagas para alugar e aquelas pessoas que querem alugar ou querem se hospedar, por exemplo. Então, esse é um exemplo de economia da abundância. Então, você não tem um limite físico, né, você não tem uma escassez de recursos para oferecer, né, uma vaga, por exemplo, nesse caso que eu dei de uma startup. E isso acontece em qualquer setor da economia? Milton, eu diria que eu acho que sempre quando a gente vai fazer algo generalista é perigoso, né? Uhum. Mas eu diria que sim. Hoje a gente tem uma série de casos aplicados à saúde, transportes, né? Tem outras startups famosas aí de transportes também que inovam, né? Estão à frente dos tradicionais modelos. Setor Eh, bancário a gente pode citar Setor aí, setor bancário, um monte de financeiro, né, com as fintechs. fintechs, agritechs também. Então, assim, é importante usar a tecnologia, usar a inovação para abrir novas fronteiras, né? E pensar sempre que realmente
A economia tradicional de você, a gente falou de empreendedorismo ser uma coisa nova, mas para muitos, ser empreendedor é ter um próprio negócio, é abrir um comércio, abrir uma loja, ou ir atrás de uma franquia e colocar lá. E não necessariamente isso é verdade. Porque tem um monte de donos de negócio que não são empreendedores. Não têm habilidades de marketing, de vendas, de inovação, de pensar ou a experiência do cliente que ele está proporcionando. Então é aí que esse novo empreendedorismo vem para tentar trazer algo onde vai proporcionar algo diferente para os clientes, para os usuários, uma nova experiência, uma experiência sem atrito, como a gente diz, que essa experiência vai encantar. E aí, encantando, vai criar consumidores, né, clientes fiéis. E isso acaba sendo disruptivo para o mercado tradicional. Então, aquele cara que tinha um modelo tradicional de negócio que não preocupou tanto com o cliente, ele vai perdendo espaço e um dia ele acaba fechando. E esses novos modelos de negócio, os novos empreendedores aí com startups ou com outros negócios, entram e acabam, né, dominando o mercado. E essa realidade, ela impacta tanto quem tem um negócio como quem tem apenas uma carreira? Sim, com certeza. A gente vinha discutindo, né, um pouco antes do programa entrar no ar aí, a grande maioria das pessoas, né, isso no mundo, não é só Brasil, eu diria que tem uma estatística que diz mais ou menos 80% das pessoas ficam só observando acontecer, observando as mudanças acontecerem. E 20% são proativas de tentarem mudar ou ter atitude antes, né, que a maré vire ou que o mundo mude, né? Então, muitas das pessoas, trazendo um pouco para a carreira, muitas pessoas no Brasil foram surpreendidas, né, no final de 2015, quando a crise começou a se agravar, né, e hoje a gente ainda tem mais de 13 milhões de desempregados no Brasil, mas muitos foram surpreendidos porque perderam seus empregos. A gente conhece vários profissionais qualificados que estão no mercado ainda, né, sem emprego. E aí, nesse momento, o profissional passa a repensar a carreira e a primeira opção, geralmente, é tentar procurar algo parecido em outras empresas afins. E aí, a segunda ou terceira a opção seria: vou montar um negócio próprio, né, vou ter algo para mim. Mas, geralmente, mesmo quem opta por essa segunda ou terceira opção, pensa primeiro em algo que vá me sustentar. E não um Uhum. propósito. Eu tenho uma visão, tenho um propósito de vida, quero resolver um problema da minha comunidade, ou da minha cidade, ou do meu país, e vou fazer um negócio nesse sentido. E vou desenvolver Uhum. algo sustentável para que eu possa também viver disso, né? Terceiro setor ou não. Uhum. Então eu acho que passa muito por isso. Primeiro que as pessoas têm essa tendência de. Adoro o Zeca Pagodinho, mas para mundo corporativo, né, ou carreira, não se pode esperar a vida me levar para que você tome alguma decisão. Você tem que planejar realmente e ser proativo, né? Tá. Então, até aproveitando, e foi exatamente o que nos deu o gancho de conversar antes do programa, que foi o livro Disrupt Talks, que você escreveu junto com a Flávia Gamonari e com a Juliana Munaro. O primeiro capítulo aqui seu é reinvenção de carreira. Sim. Eu reinvento a minha carreira? Eu sou responsável, protagonista disso? Com certeza. Eu acho que esse é o espírito que a gente quer passar, essa atitude, né, de protagonismo, porque não dá para ser reativo e reclamar que o mundo está mudando ou que eu perdi o meu emprego. Na verdade, eu acho que cada um tem que pensar muito na sua missão de vida, no seu propósito, né? Qual o impacto que você está gerando para o mundo lá fora. E aí é fácil perceber que a gente tem um monte de problemas no mundo lá fora, né? E não estou falando só de Brasil, do mundo. E quando você passa a identificar um propósito e correr atrás dele, né, você começa a se planejar ou mudar a sua carreira para ir naquela direção. Então a gente tem um monte de boas literaturas nesse sentido, mas eu acho que parte muito da questão de atitude, né? Uhum. De pensar a carreira e de planejar a carreira como algo que você precisa planejar como qualquer coisa, como seu planejamento financeiro, familiar, enfim. Para não ser surpreendido, né? Porque não deveria ser surpresa para muitos que o mundo já estava mudando economicamente, politicamente no Brasil, desde 2013, 14, para 2015, né, um monte de gente perdeu o emprego. Uhum. E se alguém já estivesse trabalhando, e muitos fizeram isso, obviamente, também, proativamente, né, acabaram saindo ou fazendo acordos para, né, que fossem desligados e montassem os seus negócios, mas realmente por alguma coisa que eles tivessem paixão. Né, e quanto mais paixão e propósito você tem, maior a chance de você fazer melhor e ser bem-sucedido. Tá. Agora, Glauter Janussi, deixa eu entender qual é a característica desses profissionais, desses novos profissionais Uhum. que esta economia criativa exige. Quer dizer, que tipo de personalidade eu tenho que ter? Você falou assim, nós precisamos ter uma atitude, nós precisamos ser proativos nessa ação. Mas quais são as características desses novos profissionais? Acima de tudo, entender as suas próprias limitações. Ninguém tem todo o conhecimento ou todas as habilidades, né, para ser bem-sucedido, né. Eu tenho
E essa jornada que começou lá em 2016, né, para escrever os livros e para começar a fazer algumas coisas em paralelo à minha carreira na Microsoft, eu aprendi isso. Quanto mais eu participava de eventos, palestras, tentando compartilhar conhecimento, mais eu aprendia também com perguntas e conhecia pessoas interessantes, né? Então, eu acho que nesse sentido, a gente tem que entender que habilidades de um bom empreendedor são, primeiro, ser líder ou trazer para si pessoas que querem trabalhar junto com você, em prol do mesmo propósito, né? Pessoas brilhantes em diferentes áreas. Eu acho que qualquer empreendedor precisa ser um bom vendedor daquilo que está querendo, né, advogar a sua causa, os seus produtos, soluções. Além disso, uma habilidade para realmente entender que o mundo mudou e que é preciso trabalhar tanto no online quanto no offline também. Eu vejo muito, na juventude esse apetite, né, pelo mundo online e as redes sociais, mas ao mesmo tempo, e eu comento isso sempre nas palestras, que é preciso entender que as coisas acontecem de verdade no mundo offline. Quando você vai tomar um café com uma pessoa interessante, você conversa meia horinha ou 15 minutos, são ali que as ideias realmente surgem, que os acordos podem acontecer, e não, né, num grupo online, num grupo de rede social. Ao mesmo tempo, é preciso usar bem as redes sociais, né, para você divulgar o seu produto ou solução. Porque eu costumo dizer que tem um monte de produtos ruins, né, que são muito bem divulgados e que muita gente usa. E tem produtos ou soluções muito boas que, por falta de marketing bem feito, não é utilizado porque as pessoas não conhecem, não chegam até o público. Agora, pegando aí o início do que você me disse, o que eu comecei a perceber aqui é o seguinte: para eu me reinventar e eu sobreviver, eu dependo de você? Eu dependo do outro? Eu acho que é um conceito nesse sentido, Milton. Não dá para ser, né, um lobo solitário, como a gente costuma dizer, e tentar ir sozinho. Eu acho que é importante, ou fundamental, eu diria, você ter uma comunidade ou um ecossistema ao seu redor, né? Ninguém sobrevive sozinho. Na verdade, a gente não conversou antes, mas o meu grande propósito para publicar, né, o primeiro livro, O Espírito de Startup, foi a grande necessidade de fomentar, né, no interior, né, do estado do Rio, né, da minha região natal, Volta Redonda, no interior, a perspectiva de um ecossistema empreendedor, um ecossistema onde tinham pessoas discutindo empreendedorismo e startups, que até então não existia. Então, o meu grande propósito não era virar autor de livro, mas era escrever um livro sobre startup, sobre empreendedorismo, sobre inovação e tentar contaminar positivamente pessoas, especialmente os jovens, né, de regiões do interior do Brasil, onde se estava difícil nas capitais, no interior estava muito mais difícil de oportunidades, e em cima disso a gente começa a criar um ecossistema. Então é preciso ter essa visão de comunidade, de ecossistema, que juntos a gente realmente pode fazer mais. Isso tem a ver com o espírito de startup? Com o espírito de startup. A temática é bem parecida, né? Acho que o Disrupt Talks vem expandir um pouco mais o tema para falar de carreira, de reinvenção de carreira também. O espírito de startup focava muito em inovação e empreendedorismo. Como nós estamos conversando aqui sobre inovação, deixa eu colocar na nossa conversa o Jackson Maciel, que está nos acompanhando pelo Facebook, e diz aqui o seguinte: eu tenho uma ideia inovadora para desenvolver um aplicativo. Quais os passos seguros para desenvolver de forma gradual um projeto nesse segmento? Excelente pergunta, Jackson. O primeiro passo é você montar uma equipe, né, ter pessoas ao seu redor, né, que vão complementar primeiro o seu conhecimento. Se você é um cara de tecnologia, você às vezes precisa de pessoas de marketing, de vendas, de negócios junto contigo, para primeiro atrair, né, também investidores. Mas vamos lá, você perguntou dos passos. O primeiro passo, antes de mais nada, é não ter medo de compartilhar a sua ideia com as pessoas. Existe um mito, né, talvez não só brasileiro, mas latino, talvez, de que se eu contar a minha ideia para você, você vai roubar e vai fazer e eu vou ficar na mão, né? E isso é uma visão totalmente errada, porque com isso fica-se engavetado, né? E várias ideias ficam engavetadas a vida inteira e nada acontece. Quando você faz um paralelo com um país empreendedor como os Estados Unidos, ou numa região super empreendedora como o Vale do Silício, lá as pessoas, em qualquer café, né, divulgam suas ideias e conversam e debatem, porque ali surgem parcerias. E como eu disse, no offline, né? Ninguém está falando online. Então, Jackson, o primeiro passo é você compartilhar a sua ideia, né, com pessoas que você acredita que possam agregar e que, especialmente pessoas diferentes de você, né, porque se você coloca pessoas totalmente iguais, vocês ficam com uma ideia viciada e aquilo que parece ser um app ou um produto maravilhoso pode ser ruim para uma ampla maioria. Então é importante ter uma diversidade aí dentro de uma equipe, né, mulheres, pessoas com visões diferentes também. Montada uma equipe, é preciso pensar em você fazer, primeiro,
Antes de pensar em um app, é preciso responder a pergunta: qual o problema você está resolvendo? Qual o problema do mundo lá fora, do mundo real, você está resolvendo com a sua solução? Respondido isso, e a gente tem várias ferramentas. No Espírito de Startup, a gente tem, né, uma parte 2 do livro que fala muito de ferramentas que podem te ajudar a modelar. E uma ferramenta muito útil e relativamente simples é o Canvas, Business Model Canvas, para você mapear todo o seu negócio em 9 quadrantes, enfim. Mas uma vez que você tem a resposta para qual solução, qual problema você está resolvendo, você começa a desenvolver, né, o seu primeiro protótipo, como a gente chama. A gente chama de MVP, mas nesse caso, produto mínimo viável, né, do Uhum. inglês. E esse produto mínimo viável seria uma versão inicial, né, do seu app, da sua solução, onde você vai já desenvolver algo, resolver uma parte do problema e você começa a apresentar para as pessoas para atrair investidores, atrair o interesse da grande massa. Ô Jackson, essa consultoria que você acabou de receber aqui, você não recebe em qualquer lugar não, só aqui no mundo corporativo. Existem ambientes hoje apropriados para esse tipo de compartilhamento de ideias, para essa troca e encontrar pessoas, inclusive, que possam realmente agregar nesse trabalho, no sentido de nos dar uma nova dimensão para essa nossa ideia? Existe sim, Milton. Na verdade, tá tendo já um crescimento, eu diria de uns 3 anos para cá, né, de vários espaços de cowork, a gente ouve a todo momento, né, a se falar disso. Muitas empresas estão fechando seus escritórios e indo, né, alugando pedaços desses coworkings aí. Existem vários, né, pelas capitais do Brasil e algumas no interior também. Então, esse é um espaço bastante propício, porque geralmente tem uma área comum muito ampla, né, com cafés, com outras bebidas, inclusive, que estimulam essa interação, esse networking, né? E nesses espaços, realmente, as pessoas estão mais propensas a divulgar suas ideias, a tentar conversar, né, no cafezinho. E dali podem realmente, e tem surgido muitas parcerias, e inclusive nesses espaços, né, eu já dei palestra em alguns, inclusive, a gente tem sempre convidados também para estar palestrando, estar trazendo, né, conhecimento. E ali sim, acho que é um ambiente muito propício para isso. E agora, se pessoas que estão ouvindo a gente, né, estão nos vendo também, estão numa cidade do interior, tudo mais, não se sintam vítimas das circunstâncias. Procurem online pessoas interessadas e existem vários grupos online também para você começar a discutir e fazer as primeiras conexões. Deixa eu pegar aqui uma das muitas experiências que você tem, porque você tem, como eu anunciei lá na abertura, você tem uma startup que é a Atitude Infinita, essa startup tem foco na área de educação, e você Sim, abriu uma startup também lá no Vale do Silício, a sim, Flirtar. isso. Ah, abertura de startup no Brasil, abertura de startup no Vale do Silício, tem características diferentes? Completamente, Milton. Na verdade, essa experiência tem sido, né, ainda uma jornada muito bacana. O Flirta, né, tá fazendo 1 ano de sua fundação, né, e basicamente, o primeiro ponto de grande diferença entre Estados Unidos e Brasil é a desburocratização, né, para você empreender. Então eu te dou um exemplo bem claro, bem direto, que para a gente poder, abrir essa empresa, né, e a gente abriu lá porque tem 2 cofundadores que moram lá, né, em Los Angeles, a gente não assinou um papel, a gente fez tudo online com o escritório de advocacia que a gente contratou, né, que já era recomendado por grandes startups. Então o processo deles, um passo a passo, que você tem 30 passos, mas online, para você definir o capital social da empresa e tudo mais. Então você faz isso, né, em algumas horas no dia. Eh e além disso, eles já geram para a gente, né, o equivalente ao nosso CNPJ aqui, né, automaticamente, como eu falei, e a gente abriu conta, né, no banco, uma conta corporativa, né, uma conta pessoa jurídica, no Silicon Valley Bank, por exemplo, que já é totalmente recomendado por eles e já é natural, é uma coisa bem automática, sem ter que ir à agência. Eu sempre brinco, você imagina eu ir numa qualquer agência aqui né, do Brasil, dos grandes bancos, para falar que quero abrir uma conta, né, pessoa Uhum, jurídica, e aí, quando eu começo a falar que é uma startup, o que que é startup, as pessoas vão achar que não é sério. uhum. E por que que lá, as pessoas acreditam nisso e fazem o processo desburocratizado? É porque lá existem centenas de exemplos bem-sucedidos, né, de pessoas de qualquer idade, jovens inclusive, de 20 e poucos anos, que chegam, abrem uma conta no banco e daqui a pouco se tornam bilionários, né. Foi assim com o fundador do Snapchat, Facebook e vários outros exemplos. Então, o primeiro passo é a não burocracia, a agilidade que você tem para da sua ideia transformar numa empresa, né, e você tem essa assessoria, né, para você abrir uma empresa, rapidamente.
Inclusive, você não paga esse escritório que ajuda, por exemplo, a você abrir a empresa, você não paga nada à vista para eles. Ele vai te ajudar toda a abrir a sua empresa, a formalizar o CNPJ, a abrir a conta no banco. Quando começa a entrar o dinheiro dos investidores, aí você vai repassar a parte específica que você tem com essa empresa. Então, o primeiro ponto é esse. E acho que a segunda grande diferença é a natureza ou a cultura que eles têm de focar em relações com a imprensa, relações públicas, né? O PR que eles chamam, né? A gente tem uma solução, tem uma ideia de um negócio, antes da gente de lançar o produto efetivamente, né? Lançar o nosso app, nesse caso, a gente fez contratou uma jornalista especializada em tecnologia e ela fez uma nota de meia página e divulgou para o networking dela, né, de pessoas interessadas e veículos. E com isso a gente teve uma repercussão muito grande, muito antes do produto ser lançado. Isso é bacana de ver também. A gente não tem muito essa cultura no Brasil. Uhum. Eu acho que a gente tem que mudar um pouco a nossa cultura de pensar que vai dar certo, antes de pensar que vai dar errado, ou que a pessoa, né, enfim, não se pode ter torcida contra. Eu acho que é isso. Estou pensando aqui o seguinte, porque você falou de startup no Brasil e uma startup no Vale do Silício. Quer dizer, lá no Vale do Silício a abertura, a implantação dela é muito mais veloz. Agora, independentemente da velocidade de implantação, o ciclo de inovação continua correndo, Sim. tanto para uma como para outra. Então, aqui no Brasil, a gente já corre o risco de sair perdendo nessa disputa? Eu diria que sim, Milton, mas olhando para o lado positivo, hoje, né, com esse mundo conectado que a gente tem, a grande vantagem é que a gente não tá, né, não tem nenhum déficit de esperar acontecer ou esperar a tecnologia chegar como tinha nos anos 90, por exemplo, né? Então, hoje, o que acontece no Vale do Silício é sabido aqui, né, em poucos segundos ou, né, no máximo em algumas horas. Então, a gente não deve, eu não compartilho muito com o sentimento de vítima. Não estamos atrás. Se temos uma boa ideia, né, se conseguimos transformar essa boa ideia em um negócio, seja um aplicativo, seja qualquer outro negócio, a gente não está atrás, né, de nenhum vale, seja Vale do Silício ou seja alguma outra região do mundo, tá? Então, eu acho que nesse ponto, não. Eu acho que a gente tem condições, sim, né, de estar conectados, estar juntando boas pessoas ao nosso redor. Eu acho que a grande questão, na verdade, que a gente ainda tem que evoluir ou crescer, e a gente está nessa jornada, tá? É uma jornada positiva e crescente, é de atrair cada vez mais a atenção de investidores que querem realmente aplicar e investir nesses apps, nessas startups que têm boas soluções, né? Boas ideias passam necessariamente pela tecnologia? Não necessariamente. Eu tenho 2 exemplos para você, né? E são dois empreendedores que escreveram o prefácio dos meus 2 livros, né? No Disrupt Talks foi o Luiz Kinderé, né? Que é fundador aí da fábrica de brownie, o Brownie do Luiz, que começou na casa dele fazendo brownies e vendendo na faculdade, né? E depois começou a dar certo, começou a expandir o negócio. Enfim, tem uma jornada que é contada no livro do Disrupt Talks. E ele não usou tecnologia, né? Ele usou um network muito grande, logística, enfim, técnicas e habilidades bem bacanas. E o legal, o disruptivo no caso dele, é que ele começou, quem ajudava era a diarista da casa dele, por exemplo, e o porteiro do prédio, né, ajudando na logística, de botar na mochila e de skate para a escola vender brownie. E esses 2 são sócios dele. Quando ele fundou a empresa formalmente, ele levou os 2. Isso é muito bacana. E no espírito de startup, uma história que quando chegou, né, até minhas mãos, pelo meu coautor, o Ricardo Abreu, eu fiquei maravilhado, a gente foi atrás. E a gente convidou, né, o seu Valdir, que é um pipoqueiro de Curitiba, para escrever o prefácio, inclusive. A gente contou a história dele quando a gente falava de inovação, porque inovação, é a sua pergunta sendo respondida agora, não precisa de tecnologia, né? O que o seu Valdir fez? Em resumo, a história dele, sem fazer spoiler do livro, mas ele ficou anos na fila para poder conseguir a licença para botar o carrinho de pipocas dele no anel viário de Curitiba, né, o central. Quando ele colocou, ele olhou para um lado, tinha 10 pipoqueiros, olhou para o outro, tinham mais 10. Ele falou, eu sou o 21º, como é que eu vou, né, vender pipoca aqui? O que eu vou fazer diferente? E o seu Valdir não teve atitude de vítima. Ele foi protagonista e começou a pensar em ideias para inovar. E aí gerou mais de 120 inovações, Milton, sem ter nada de tecnologia. Por exemplo, ele criou... Primeiro, ele botou o carrinho mais limpo de todos, brilhando. Ele passa... Aquelas pessoas que lavam carro aí, né, tudo mais, passa até o pretinho na roda, ele passa também na roda do carrinho dele. Super limpinho, muito bem pintado. De meia em meia hora, ele limpa todos os utensílios dele com álcool gel, por exemplo. E ele tem um jaleco super branco, impecável de limpo. E para ter certeza, para as pessoas terem certeza que aquilo realmente é limpo e todo dia, ele bordou. Então ele tem 7. Um jaleco bordado segunda-feira, outro terça, quarta. Ou seja, para cada dia da semana ele tinha um jaleco dessa forma.
E aí começou a passar essa segurança, essa diferença. O carrinho dele brilhava mais que os outros, né? E passava isso. E além disso, ele começou a criar um monte de programa de fidelidade, tipos de pipoca diferente. Você compra um saquinho especial para não sujar a sua mão com a manteiga da pipoca. Enfim, você compra a pipoca, vem um saquinho explicando qual é o método dele de qualidade, de limpeza. Vem um palitinho, né? Obviamente embalado, porque a higiene para ele é fundamental. Uma bala de hortelã para tirar. Então criou-se algo diferencial. Então ele fez, e ele fala disso, né? Mais de 120 inovações, sem usar tecnologia. O seu Valdir brinca que ele tem o menor empreendimento que se pode ter, né? Um carrinho de pipoca menos de 1 metro quadrado, não tem água encanada, não tem energia, muito menos internet. Então, mas ele inovou. E ele inovando, começou a se formar fila no carrinho dele e os outros não vendiam. E não precisou nada de tecnologia. Nada. Na verdade, a solução pode estar em nós. Mas aí você falou aqui, e aí eu volto ao termo principal: atitude. Isso vai mudar o nosso cenário. Observação do mercado em que eu estou para entender como eu posso me diferenciar dos demais. E às vezes um gesto aparentemente simples é o que vai fazer a diferença nessa competição. Exatamente, Milton. Para mim, 2 palavras, né? Para mim que eu defino como palavras desse novo milênio é empatia, né, de se colocar no lugar do outro, tentar criar uma experiência para os seus clientes que você gostaria de ter enquanto cliente, né, e atitude, né, atitude protagonista, né, e não esperar o mundo mudar para eu tentar reagir. Então eu tenho que tentar agir, né, ter atitude proativamente, né, ao invés de esperar acontecer alguma mudança e aí reagir. Mata uma curiosidade minha aqui. Eu apresentei você como sendo um dos criadores da Atitude Infinita, que é uma startup social. O Isso. que é isso? É a nova nomenclatura de uma ONG, né? No fundo, é uma empresa de terceiro setor, né? Uma associação, né? Que eu ainda estou penando para poder legalizá-la como associação, mas no fundo é uma empresa sem fins lucrativos, né? Porque o processo é burocrático, né? Para você, essa é a grande diferença, né? Se fosse no Vale do Silício, ela já estaria aberta com o CNPJ. A gente fez um primeiro produto mínimo viável, né? Uma primeira ação no ano passado, chamado Outubro com Atitude, onde uma parceria junto com uma rede de escolas públicas, né? De Volta Redonda, do interior do estado do Rio. A gente fez um mês inteiro, que é Outubro com Atitude, onde a gente teve, durante 4 sábados, né, uma super aula, que a gente chamou. Então, eram aulas dadas por pessoas que não eram professores, mas que eram empreendedoras ou já tinham suas carreiras consolidadas e tinham algo a compartilhar. Então, é um conhecimento adicional. E a missão da Atitude Infinita, provocativamente, eu coloco que é para compartilhar conhecimento do mundo real. E eu falo que é provocativo porque eu achei que alguns diretores de escola ou reitores de faculdade poderiam se ofender, porque por pensar que o que é ensinado nas escolas não é o conhecimento real. Mas eles não se ofenderam, eles entendem que há algumas limitações do mundo acadêmico de um conhecimento que é ensinado, mas que quando as pessoas se formam e chegam no mundo lá fora, mundo corporativo, elas se deparam com outras necessidades, né? E existem muitos gaps, muitas deficiências ainda que precisam ser aprendidas. E se a pessoa se forma e pensa em ter um negócio próprio ou empreender, aí ela tem mais gaps ainda, porque não é ensinado. A escola não prepara, né, para você ser empreendedor, ela prepara para você ser empregado. E Uhum. como o mundo está mudando, é preciso que a gente ensine novas habilidades. Então esse é o grande propósito da Atitude Infinita. Você citou aí que a escola não prepara para você ser um empreendedor, prepara para ser um empregado. É por isso que o jovem está lá na universidade nesse momento angustiado, porque ele está ouvindo falar que não vai ter emprego? Exatamente, Milton. Eu tenho uma experiência bem que eu uso bastante. Numa palestra em BH, há um ano e meio, uma aluna fez uma pergunta e depois eu respondi e fiz uma outra para ela perguntando como que ela se sentia há um mês de se formar. E a resposta dela, aspas, estou desesperada. Então, por que ela está desesperada? Eu falei, por quê? Você não vai se formar, não é um momento de nova fase e tudo mais. Ela falou, não tem perspectiva nenhuma de ter um emprego. Né? Ela estava se formando em design de interiores. E aí, naquela conversa ali pós-palestra, eu sugeri para ela, né, em público lá, que ela de repente se juntasse com outras pessoas, porque todos nós que moramos em grandes cidades temos necessidade às vezes, de fazer uma reforma em casa, por exemplo, e não conheço um bom profissional, uma equipe e tudo mais. E se ela começa a pensar na região dela, BH é uma capital também, e começa a montar uma equipe e resolver problemas, e ela ser a empreendedora e não uma funcionária de uma empresa, ela poderia ser muito melhor sucedida do que trabalhando para alguém. E eu vi a mudança do semblante dela, que ela, assim, ela nunca havia pensado nessa possibilidade de empreender, de montar uma equipe com arquitetos, pedreiros, marceneiros, etc., e ter uma empresa, uma startup de design, por exemplo, de interiores, né? Então eu acho que esse é o grande exemplo. O jovem, ele ficou muito sem perspectiva, né? Quando
o mercado começou a retrair, né, com oportunidade de emprego, porque ele não pensa, não abre essa outra possibilidade de ser empreendedor, de montar uma própria empresa. E provocativamente, num debate que a gente teve no meio acadêmico há 2 anos, um professor estava falando do meio acadêmico, da dificuldade que eles têm de ser ágil, e aí eu provoquei dizendo que por que um jovem vai ficar 4 ou 5 anos sentado numa faculdade, seja pública ou privada, mas ele tem gastos para ir à faculdade estudar, se ele pode juntar com 3, 4 amigos, começar a pensar em algumas ideias para resolver um problema e montar uma própria startup, no conceito de garagem do seu apartamento, da sua casa. Uhum. Não quer dizer que essa universidade não seja importante para ele. De Essa forma universidade é alguma. muito importante da maneira que ele souber aproveitar aquele conhecimento que está lá dentro. Exatamente. Agora, só para fechar essa nossa conversa aqui, tá bom, isso para o jovem, para nós velhos. Então, primeiro, acho que faculdade é fundamental pelo network, principalmente. Lembra aquele que a gente conversou inicialmente, que ninguém faz Claro. nada sozinho? Então, Claro. tem vários amigos que eu até hoje tenho contato que são de faculdade. Assim, quando eu tive a ideia de escrever o primeiro livro, Espírito de Startup, eu convidei o Ricardo Abreu, que é amigo de longa data, o nosso foco eram os mais jovens, né, que eu me sentia com 40 anos com possibilidade de ensinar para quem tinha 18, 20, né, e não para quem tinha 40, 50. Mas a percepção foi mudando, Milton, porque em vários eventos que a gente foi palestrar e participar de alguns debates, sempre na hora das perguntas, tinham muitos jovens de 50 e poucos anos, né, até de 60 e poucos anos, que estavam num momento de vida de realmente enxergarem que queriam fazer algo pelo propósito, né, queriam, de repente, empreender, queriam conhecer um pouco mais o que é esse modelo, esse DNA, esse espírito de startup, e como é que eu posso integrar. E aí, inclusive, eu conheci há pouco tempo uma startup que foca num público de 50 ou mais anos de idade para ajudá-los a recolocá-los no mercado de trabalho. E para nossa grande surpresa também e alegria, a maioria está sendo realocado em startups. Que aí você tem Uhum. um bom conflito de gerações ali, que é positivo. Que é uma experiência com a ideia daquele mais jovem, muitas vezes assim, mais disposto a uma aventura, e você vai misturando essas culturas e aí você faz uma empresa. Exatamente. Tem um capítulo específico sobre isso no Disrupt Talks, que fala dos ciclos da carreira produtiva, que por mais que jovens de 20 anos possam empreender, né, e serem bem-sucedidos, a gente fala que tem um ciclo de estudante, empregado e empreendedor. Então eu me sinto muito mais capaz aos 40 de empreender e ser bem-sucedido do que eu era aos 20. Né? Então tem uma juventude aí de 40, 50 e poucos anos aí muito ávida por empreender, né? Porque tem conhecimento e se juntam, né, com jovens também e fazem essa mistura boa. Bom, antes de encerrar, deixa eu registrar aqui a participação da Dulcene Silva, do Alexandre Colameu, do Félix Ribeiro, do Adelson, o Agildo, o Nélio Quintão, tem aqui também o Carlos Mader, que está participando, a Marília Inácia, a Valéria, o Jackson está conosco também, enfim, uma série de ouvintes aqui, o Fabiano Constantino, o Dario Fagundes de Avelar, todos participando, assistindo ao nosso programa através do Facebook e vários deles deixando o recado aqui, agradecendo pela entrevista que você está concedendo para nós, porque estão gostando das informações e deste conhecimento que está sendo compartilhado. Nós tivemos a oportunidade de conversar com o Glauter Januzzi, que é diretor da comunidade de influenciadores da Microsoft, tem pelo menos 2 startups, a Atitude Infinita e a Flirtar, autor de 2 livros também, ou coautor de 2 livros também, Espírito de Startup e Disrupt Talks, Carreira, Empreendedorismo e Inovação em uma época de mudanças rápidas, livro que eu tenho aqui em mãos. Glauter, muito obrigado pela sua gentileza de conversar conosco. Até uma nova oportunidade. Eu que agradeço, Milton. Para todos aí, agradeço também a paciência aí e a audiência. E aqueles que quiserem conectar comigo, especialmente aí pelo Instagram, @GlauterJanuzzi, com 2 N's e 2 E's. Estou à disposição para responder perguntas aí e conversar um pouco mais. Abraço. Muito obrigado, Glauter. Muito obrigado a você que participou deste mundo corporativo. E eu lembro a você aqui o seguinte, a nossa ideia também é compartilhar o conhecimento. Então o convite é para que você se junte ao grupo de discussões da CBN no LinkedIn. Vai até lá, se inscreva, é de graça, e lá você tem artigos escritos por outras pessoas. Você pode publicar o seu conhecimento se você quiser. A ideia é fazer com que esse conhecimento circule entre as pessoas. Combinado? Até um próximo capítulo do Mundo Corporativo.